A quinta praga são gafanhotos diabólicos que atacam o corpo das pessoas, mas não as matam. O pano de fundo para isto se encontra em Joel 2, versículo 4 ao 10, onde uma praga de gafanhotos precederá o dia do Senhor. Em Joel, os gafanhotos se pareciam com cavalos, fazendo um estrondo como carros, avançando como um exército poderoso, escurecendo o céu. A diferença é que Joel vê gafanhotos de fato, enquanto que no Apocalipse eles simbolizam as hostes demoníacas. O primeiro ai ocorreu quando o quinto anjo tocou a trombeta. João viu uma estrela que do céu caiu da terra. Para os judeus, as estrelas eram seres semidivinos, que por sua desobediência podiam transformar-se em demoníacos, maus e hostis a Deus e aos homens. Portanto, é importante ter em mente que para João as estrelas não são corpos inertes no espaço, mas seres dotados de vida. Esta concepção aparece no livro apócrifo de Enoque, onde lemos sobre estrelas desobedientes e vagabundas que são atadas de pés e mãos e jogadas no abismo. Existe muita controvérsia quanto à identidade dessa estrela. Se a estrela é Satanás, um anjo caído, Cristo ou um anjo bom. Alguns identificam este anjo como o próprio anjo do poço do abismo. Portanto, um demônio. E nesse caso, seria provável que essa estrela fosse Satanás e que o exército fosse constituído de seus demônios. Um dos nomes usados por Satanás é Lúcifer, que quer dizer esplendor. Ele também é comparado à estrela da manhã. Jesus disse a seus discípulos: "Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago." É interessante notar que João não percebeu a queda da estrela, mas viu-a já caída do céu, como um raio, de tal forma que João está ciente de que caiu do céu. Segundo alguns estudiosos, ele seria um anjo mau, pois anjos bons e maus podem descer ou subir, mas só anjos maus caem. Neste caso, as forças más só tinham permissão de prejudicar aqueles que lhes pertenciam e não os crentes selados. No entanto, outros estudiosos consideram muito provável que essa estrela seja um anjo bom, porque ele recebeu a chave do poço do abismo, e esta chave normalmente estaria em poder de Cristo, e porque no capítulo 21, versículo 1, um anjo desceu do céu com esta chave. Se este for um anjo bom, então ele estava simplesmente obedecendo às instruções de Deus de liberar a calamidade sobre a terra. Porém, o mais importante é que este anjo, bom ou mau, estava sob o controle e a autoridade de Deus. A palavra grega usada para abismo é abyssos. É óbvio que não pode existir algo como um precipício sem fundo. É só fazermos a pergunta: que profundidade tem este abismo? No Antigo Testamento grego, a palavra é usada para as águas muito fundas. Também é usada para a profundidade da terra, e por fim veio a ser usada quase só para o mundo dos mortos. Paulo pergunta: quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. É o lugar onde a besta ou anticristo estava antes de aparecer na terra, e é considerado a prisão temporária de Satanás durante o reino milenar de Cristo. Às vezes é representado como lugar ou prisão dos demônios. Em Apocalipse 17, versículo 8, ele é igualado à perdição. Não encontramos uma cosmologia definida na literatura bíblica, mas é verdade que muitas vezes encontramos a ideia de 3 níveis de existência: a terra, em cima o céu e embaixo o mundo dos mortos. Pela descrição minuciosa que João faz do céu, já descobrimos que ele não quer que tomemos sua linguagem literalmente. Ele descreve o céu simbolicamente. De maneira idêntica, ele agora se refere ao mundo dos mortos, como se fosse uma caverna muito grande debaixo da terra, ligada com esta por um túnel. Portanto, o poço ou garganta do abismo constitui no Apocalipse o lugar dos maus espíritos, dos demônios, mais precisamente o lugar de punição. Alguns eruditos identificam esses seres horrendos com os anjos caídos do 6º capítulo do livro de Gênesis, os quais antes tinham corrompido a terra mediante relações sexuais com as mulheres terrenas. De fato, essa é uma tradição judaica, e não apenas uma criação de uma minoria de modernos intérpretes cristãos. Tais intérpretes, portanto, vinculam isso com o trecho de Judas 6, onde se aprende que tais seres foram acorrentados no mundo exterior, sendo incapazes de invadir a terra ou continuar a prejudicar aos homens. O presente texto, pois, dá a entender que esses próprios seres serão uma vez mais soltos na terra, pelo menos durante um breve período. Mas acerca de tudo isso não podemos ter certeza. O que está claro é que nessa passagem de Apocalipse, o abismo é o lugar de onde saem multidões de demônios que voam por toda a terra e perseguem os homens como escorpiões. O fato de que Paulo tenha uma ideia diferente sobre isso nos mostra que não devemos tomar a figura literalmente, porque para ele Satanás é o príncipe da potestade do ar, e os demônios são forças espirituais do mal nas regiões celestes. Além disso, nem sempre o Apocalipse diz que Satanás mora no abismo.
No capítulo 12, Satanás é apresentado como sendo um dragão vermelho que se envolve com o arcanjo Miguel num conflito feroz. Em consequência disso, Satanás foi jogado do céu na terra, junto com seus anjos. Isso reflete a mesma ideia de Efésios 2, versículo 2, que Satanás é o príncipe do poder do ar. Sem dúvida, isto é a linguagem simbólica e pitoresca para descrever fatos do mundo espiritual. O túnel que serve de entrada e saída para o abismo é trancado e destrancado somente com a autorização de Deus. Apocalipse 20, versículo 3, o texto que fala sobre o milênio, nos diz que Satanás é trancado no abismo por 1000 anos. No nosso exemplo, o mensageiro angelical que vem do céu recebeu a chave. Desta forma, o abismo não se trata do lago de fogo, que será a prisão final de Satanás e de todos os seus seguidores, mas sim de parte do submundo oculto que se encontra sob a autoridade do Senhor. Nesse momento, o exército temível já se encontra encarcerado neste local esperando pelo momento em que será solto.